E aí galera do Illustrator, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Mendes, aqui da Gracom Belém. Nossa aula de hoje vai ser um tema bem legal. É um tema que fala de gradiente. O que é gradiente, né, gente? Gradiente são cores, são duas cores ou mais que se misturam, né? E elas fazem a mesclagem de cores diferentes e para dar um visual bem legal nas nossas artes. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por acompanhar-nos no canal nas aulas online. E a gente vai ficar continuando aqui nas nossas aulas durante esse período da quarentena. Então vamos lá, gente. Vou explicar mais ou menos aqui na prática o que é mais ou menos o que significa. E vamos fazer aqui algumas artes baseadas na configuração de imagens e letras, shapes com a tonalidade e textura gradiente. Bora lá, gente. Vou abrir um novo aqui, tá? Vamos abrir um novo. Esse novo aqui você pode clicar no Ctrl N mesmo, a gente já está acostumado. Ou preterivelmente a gente pode vir em File e clicar em novo, certo? Aqui eu vou colocar o parâmetro. Pode ser um A4 mesmo, vou colocar no sistema paisagem. E então ok. E vai abrir nossa página. E aqui eu vou começar a explicar para vocês e depois a gente vai para a parte prática, certo? Bom, gente, a gente está acostumado a ver cores, né, únicas e a aplicar ela de maneira mais básica, não é? Vou fazer os shapes aqui e explicar como é que a gente faz essa composição de imagem, de shape, né, com cores básicas, certo? Ó, aqui eu fiz um box com uma cor vermelha, aqui eu fiz um círculo com uma cor azul. Então mais ou menos é essa junção de cor azul com cor vermelha. E aí ele se transforma numa cor degradê. Essa mesclagem acaba criando outros níveis de cores. E esses níveis a gente vai dar uma olhada aqui. Por exemplo, gente, eu vou fazer um objeto e vou já explicar mais ou menos a cor aqui. Vou fazer um quadrado mesmo, tá? Um quadrado. Eu venho aqui usando as nossas ferramentas aqui da caixa de ferramenta. Eu vou fazer esse retângulo, certo? Esse retângulo eu vou fazer uma aplicação de cor gradiente homogênea. Como é que se faz a mistura de homogêneas, cores homogêneas, para elas se transformarem em cores heterogêneas, certo? Então, se eu tenho um shape com uma cor só vermelho, se eu fizer uma aplicação dela com degradê, ele fica nessa tonalidade, certo? Se eu for explicar mais ou menos tom sobre tom, por exemplo, o que é tom sobre tom? Vou fazer aplicações de shapes aqui, tá? Com cores primárias, certo? Um amarelinho aqui. Aí eu vou duplicar. Aqui ele já tem esse tom. Mais laranjinha, né? Um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais claro. Isso é só para mostrar e ilustrar mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser igual. Mas ele tem a ver com o que a gente precisa explicar para vocês, como é a mudança de tonalidade de cor de gradiente, né? Ó, então eu já vou modificando os parâmetros, aí você já vai percebendo que ela vai
tendo níveis de coloração, né, dessas cores primárias, e a gente vai acrescentando aqui as cores e vai mostrando como é que vai ficar, né, como é a mistura das cores, né. Olha só, aqui um tomzinho mais claro. Opa. Esse aqui está um pouquinho mais escuro, né? Essa versão do Illustrator, ele não tem aquela conta-gota que já é aqui, né? Então fica um pouquinho mais difícil, porque se eu aplicar aqui, ele vai aplicar o degradê. Então a gente vai no olhômetro mesmo aqui. Ele mudou muito, né, a versão, mas é só para ilustrar, tá, gente? A versão mais atual do Illustrator, ele está com uma intuição melhor, né? O que é intuição? Ele está preparado para te beneficiar com recursos, né, bem mais ágeis, mais versáteis, né? Então ele te demanda menos tempo, ele já resolve muita coisa para você, né? E a relação que eu estou dizendo é que ele já tem umas ferramentas prontas assim para a gente agilizar rápido as coisas. Então, olha, então o conceito de degradê é essa mistura de cores, né, padrões, né, essas cores primárias, e elas se misturam entre si e acabam provocando essa mesclagem, né, essa mesclagem de cores. Então o interessante é você ver que vai tendo mudanças, né, de cor, ó, ela vai escurecendo, vai tornando um cor mais avermelhado. Então, ó, a nossa aula ela vai fazer uma aplicação em objetos e aplicação em texto. No Illustrator, ele tem uma concepção diferente. Quando você faz a aplicação num shape, numa logomarca que você fizer com Pen Tool, ou então o próprio box mesmo, dos shapes, a aplicação dele é de uma forma, e quando você faz um texto, a aplicação é de outra forma. Então, ó, poderia ser mais fácil, né, no Illustrator, poderia, mas de certa forma ele serve como filtro e é melhor explicar para vocês na prática para poder entender. Por exemplo, aqui já ficou talvez mais explicado, que é a mistura de cores, né, cores únicas, vai se misturando com cor para mostrar a diferença entre elas num só shape, certo? Então, gente, ó, aqui eu fiz uma aplicação simples, fiz um shape e fiz uma aplicação fácil de degradê, certo? Por exemplo, eu vou fazer um quadrado, beleza? Um quadrado. E aí, através desse quadrado, eu posso, lógico, mudar a cor com uma cor única. Vou colocar um vermelho, aliás, um rosa aqui, né? Um rosa. E aqui, olha, é uma cor única, certo? Então eu posso mudar isso aqui colocando níveis de cor, misturando duas cores ou três cores, quatro cores, depende do que a gente preferir, né? Do como é o nosso gosto, né? Por exemplo, ó, eu vou clicar. Como é que a gente faz a aplicação no Illustrator de um shape? Eu fiz um quadrado, como eu disse. Aqui, gente, ele tem essa ferramentinha aqui do menu de ferramentas, certo? Aqui é caixa de ferramenta, aqui é menu de ferramenta e aqui em cima é menu, os menus. Nesse caso é aqui, olha, no menu de ferramenta. Então ele tem a ver com propriedades que a gente for criando nos objetos que a gente fez no Illustrator. Nesse caso eu fiz um quadrado, né? Esse quadrado eu fiz uma aplicação única. Aqui eu tenho uma opção de degradê. Aqui eu tenho a amostragem mais ou menos de como é que ela vai ficar. E a aplicação também, tá? Vou desfazer aqui. E aqui também tenho como aplicar. Então olha só, eu tenho uma aplicação aqui. Caso eu queira editar, tenho uma aplicação aqui no menu, na caixa de ferramenta e aqui nas propriedades, certo?
Vamos simplificar. Eu vou aplicar e aí eu vou mexer para vocês aqui, para vocês verificarem como é que vai ficar esses parâmetros. Por exemplo, eu cliquei, fiz o box. Eu venho aqui no caixa de menu. Vou abrir o drop down aqui, referente a preenchimento de shape, certo? Nesse preenchimento, eu tenho as cores padrões, né? Vermelho, azul, branco, roxo, laranja, aqui em cima. Logo bem aqui embaixo, olha só, ele tem já algumas alternativas de gradiente. Ele tem 3 alternativas, certo? Eu vou clicar no que a gente clicou anteriormente e depois a gente faz uma outra artezinha básica só para mostrar os outros padrões. Vou clicar essa aqui, olha gente, vou aumentar aqui. É um pouquinho preguiçoso o computador, né? Tela cheia, tá? Eu vou clicar aqui, tá? Box selecionado. Vou abrir o drop down referente a preenchimento de box, de shape. Eu escolhi essa opção. Orange e Yellow são 2 cores. Essa aqui a gente vai usar daqui a pouco, né? Que é Fade Sky. Essa aqui também a gente pode utilizar só para editar. Vamos usar essa aqui, Orange e Yellow. E aí ele já aplicou. Então vejam só. Eu fiz a aplicação por aqui. E aqui eu já tenho as minhas propriedades. Entretanto, se eu quiser editar via caixa de ferramentas, também posso. Porém, deixa eu explicar primeiramente essa aqui. Eu vou voltar para seta, tá? Clico no shape. Ó, aqui do lado, na lateral gradiente, está os parâmetros necessários que têm correlação com esse gradiente, certo? Se você for observar, ele tem igual aqueles pontinhos que eu criei ainda há pouco para vocês observarem. Ó, ele vai desde o amarelo, aí ele tem esses pontinhos aqui de mistura, tá? Aí depois ele vem para um outro tom mais amarelado, já para a parte do laranja, e ele vem para um tom de laranja mais avermelhado, até ele chegar nesse outro ponto. Eu estou falando aqui dessa caixinha, tá, gente? Essa caixinha aqui de controle de gradiente. Esse controle de gradiente você também pode mudar essas alternativas de cores, né? Se você clicar nessa partinha que você tem a intuição dessas cores, essas paletinhas de cores, essas paletinhas você vai poder alterar o nível de cor. Por exemplo, eu tenho aqui o amarelo laranja, tá? Eu vou clicar nesse primeiro aqui. Tem 2 cliques, tá bom, gente? 2 cliques e ele já me abriu essa caixa aqui para poder editar esse parâmetro de amarelo, certo? Então aqui, olha, eu vou clicar, eu posso mudar esse padrão de cor, beleza? Ó, vou clicar aqui, ó, vou escolher um vermelho. Ó, o que eu fiz aqui, gente? Eu cliquei aqui nesse pontinho, eu vou aumentar. Eu cliquei no pontinho, certo? Dei 2 cliques. Ele estava nesse parâmetro aqui. Então esse parâmetro, eles são o padrão CMYK, né? Que ele tem já uns tons. Ele não necessariamente não tem opção de escolha. Então eu já mudei para o padrão aqui de cores únicas, né? Então aqui eu já posso escolher as cores unitárias, em que eu posso fazer a mesclagem das cores, né? Essas cores primárias. Com um clique eu posso fazer as mudanças, olha aí. Aí eu venho novamente aqui nesse outro pontinho, 2 cliques, e ele já vai estar ativado essa parte aqui, né? Já não vai ser mais aquela parte de CMYK, né? Então eu vou escolher esse roxinho aqui, olha aí como já está mudando. Esse outro ponto, novamente 2 cliques,
Eu vou escolher esse rosa. E ó, ficou uma cor simpática, né, gente? Eu vou até manter. Vou manter esses padrões, ficou legal. Então, ó, se você observar, eu fiz a alteração nos tons das cores, baseado nos parâmetros que estão aqui do lado direito, né? Na caixa de propriedades. Mas isso só é possível, gente, lembrando que você deve clicar no objeto, certo? No shape que foi criado. E depois fazer a aplicação do gradiente. E logo depois ver os parâmetros aqui nas propriedades, certo? Bom, e aqui eu tenho como editar o parâmetro baseado no seu ângulo, como se posso dizer. Como assim, professor? Ângulo, não é? Ângulo, por exemplo, aqui, linear. Esse linear ele vai de uma ponta a outra, certo? Então, ele vai numa linha reta. Ele vai nesse... deixa eu mudar de cor aqui, uma cor padrão, para explicar. Tá vermelho. Então, linear ele tem a ver com de ponta a ponta. Esse ponta a ponta ele vai de um tom azul a um tom vermelho, numa sequência reta, certo? Esse outro aqui, ó, type, quando eu vier em type, ele tem uma outra opção. Essa opção radial. Então, ó, essa opção radial, eu já tenho um outro tipo de circunferência circular. Então ele já muda a concepção de linear, né? Então já é em círculo esse gradiente. E claro, né, a gente pode editar esse formato aqui também, alterando, olha só, os parâmetros. Olha aí, você pode movimentar esse tipo de parâmetro e até mesmo deletar. Eu vou clicar aqui nesse e vou dar um delete. Olha aqui, o delete já está logo aqui do lado, olha gente. É só clicar e clicar no delete, certo? E também, gente, ele tem esses pontinhos aqui, olha. Esses pontinhos eles têm a ver com a mesclagem das cores entre eles. Por exemplo, ó, se eu mudar, fazer as alterações de mudança, você vai ver que ele vai mudar os níveis de mistura das cores, baseado nesses pontinhos. Ó. Então, tudo que eu fizer aqui em relação às cores, esses outros pontinhos que parecem que em frames, pontinhos, eles vão determinar a mistura, o grau de mistura entre cores para cores. Eu vou deletar esse aqui, tá? Vou só manter esses aqui. Então você pode, olha, exatamente modificar a seu critério esses parâmetros, certo? Ó. Aqui, gente, você tem um achatamento, né, na proporção. Olha só, ele não tem nome aqui, mas se você aspect rate, se você for perceber, ele já tem, olha só, mais ou menos um formato aqui para dizer o que ele vai fazer, né? Então ele dá um achatamento ou então um esticamento nesses ângulos aí do radial. Ó, eu cliquei aqui em 200, mas eu vou colocar em 80. Olha aí, 80, 800. Olha aí como ele já mudou. Eu vou colocar em 100 porque é o padrão, certo? Ou 100. Aqui no ângulo você também pode fazer uma mudança. E não deu para perceber muito, né? E vai perceber mais no linear, esse ângulo aqui, ó. No radial porque ele é circular, mas aqui no linear ele vai dar uma intuição, olha só, de mudança de ângulo. Nesse caso eu apliquei o ângulo de 45 graus e ele fez essa composição aí do degradê baseado aí na diagonal, né? Ficou quase que, aliás, ficou uma diagonal, né? Essa diagonal você pode mudar também os parâmetros de cores. Aí você tem várias alternativas para você mudar aqui o seu desenho. Olha só, deixa eu colocar 135, 120.
180. Fica no seu critério, gente. Fica no seu critério. Bom, e uma outra alternativa também é você clicar aqui na caixa de ferramentas, né? 2 cliques. Quando você dá dois cliques, ele vai ativar o que a gente verificou aqui, a questão do ângulo, né? E através daqui, olha, ele vai me provocar essa seta curva. A seta, ela se transformou num X, não é? Olha, se eu vou voltar aqui, olha, a seta do mouse, eu vou dar 2 cliques aqui no Gradient Tool. Ele vai me dar essa intuição aqui, olha só. E eu posso editar também com a proporção mão livre. Esse degradê aqui, referente a 135 graus, baseados aqui, olha, 135. Por exemplo, ele está em 135, eu posso editar, olha só, eu cliquei e arrastei, olha como ele ficou. Novamente eu vou clicar e arrastar, ó. Eu vou clicar e arrastar daqui, olha. Então eu vou mudando como se tivesse mão livre, né? Olha só, mão livre. E aí eu vou alterando a concepção de acordo com o que a gente achar necessário. Olha aí como ficou interessante. Legal, né, gente? Bem legal. E aqui também ele tem já essa concepção de mudança. Olha aí, você pode editar, olha. Ó. E você tem esses parâmetros, os mesmos parâmetros que você encontra aqui. Você pode encontrar aqui quando você utilizar essa ferramenta do degradê aqui da caixa de ferramentas. Olha aí. Ele tem os pontinhos de mesclagem. Ó, você pode também alterar a rotação. Ó, olha a rotação. Olha só. Viram? Então é bem simples essa ferramenta. Você pode utilizar, pode fazer a cor que você quiser, pode mudar o ângulo. Olha aqui, ó, vou clicar aqui, olha, ó, um ângulo mais linear. Olha aí. Então você pode fazer de acordo com o que você achar legal para você fazer a sua arte, certo? Bom, e aí funciona, você pode fazer com outros, né? Vou deletar isso aqui. Você pode fazer com outros shapes. Olha, eu vou clicar aqui e fazer um círculo. Um círculo. Opa, é um círculo, né, gente? Não é um quadrado círculo. É um círculo. Ele já adotou as propriedades anteriores. Aí eu posso colocar outro padrão. Olha, eu escolhi lá um outro padrão, aquele Sky, né? E esse padrão aí que a gente vai utilizar daqui a pouco, né, na nossa aulinha de gradiente. Como você preferir, né? Gradiente ou degradê? Mistura de cores. Bom, agora, se você quer fazer um texto, né? Vamos fazer um texto. Quero aplicar, professor, um gradiente numa letra. Vamos lá. Vou escrever Gracon. Gracon. Vou clicar 2 vezes, vou aumentar o tamanho. Opa, desculpa aqui, gente, é porque... cadê? Ah, tá aqui. Eu coloquei no stroke ali, desculpa. Pronto, Gracon. Vou colocar uma fonte mais garrafal, né? Mais cheinha. Pronto. Bom, aí, professor, eu quero aplicar aqui no nome Gracon também o gradiente. Então vamos lá. Ó, vou clicar aqui. Não pegou, né, gente? Eu vou aqui, vou pintar com uma cor única. Certo, pegou. Vou clicar, ok, deu certo. Vou clicar aqui, também deu certo. Agora eu vou no gradiente. Vamos clicar no gradiente. Opa. 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 Não deu certo, né, gente? Não deu certo. Falei, professor, por que ele preenche com uma cor primária
e não preenche com degradê. Porque, gente, nos outros programas ele até preenche, né? Outros programas que têm a mesma finalidade de artes vetoriais. Portanto, aqui no Illustrator, essa parte de degradê ele funciona como filtro, né? Esse filtro você vai ter que aplicar sobre ele uma outra condição, né? Então você tentou aplicar aqui o degradê aqui no texto e não conseguiu. Não conseguiu. Por mais que ele tenha aplicado e aparecido nas propriedades, você não conseguiu aplicar aqui no texto, né? Então, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai escolher a opção. Olha só, você vai selecionar o seu texto. Seleciona o texto. E aí o que a gente deve ver? Vai na aparência. O que é aparência, gente? Aparência é como se fosse um espelho de qualquer objeto que você fizer. Por exemplo, eu estou aqui com a Gracon e todo efeito que eu for aplicar, ele vai somando aqui nesse aparência, não é? Então, como eu vou aplicar um filtro sobre ele, eu vou precisar verificar esses filtros lá na base da aparência, certo? Então eu abri aqui a aparência. Se você não sabe, a aparência ela tem esse ícone aqui, olha, parece um sol. Olha só, parece um solzinho. Se você não encontrar ele aqui, você precisa ir lá em Window e escolher Appearance, né? Tá? Então é isso. Ó. O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai fazer como se fosse uma aplicação de um filtro, beleza? Como é que é isso? Eu já abri, eu selecionei já o nome Gracon. Eu vim aqui abrir essa caixa em relação à palavra Gracon na sua aparência. Eu venho aqui, bem aqui nessa setinha, parece uma página aqui, né, gente? Nesse drop down, eu vou escolher adicionar fill, new fill, tá? Agora sim, a gente já pode perceber que ele já tem uma adição de cor aqui, certo? Poderia ser mais fácil no Illustrator, claro, gente, poderia, né? Mas ele tem essa aplicação, né? Então, já viram que ele abriu a paletinha de cores aqui, certo? Então vamos lá. Tem uma setinha, ó, e essa setinha tem os parâmetros das cores, igual que a gente percebe aqui na frente, né? E também os parâmetros degradê dos gradientes. Eu vou clicar numa cor comum, olha só, cor comum, e ele já fez a aplicação. Olha aí. Pronto. Agora, eu vou fazer uma aplicação agora do orange e o yellow. Viram? Agora sim aplicou. Agora você já sabe o porquê é como dado como filtro, não é? Olha aí. Ele aplicou o amarelo, laranja, através do Appearance. Certo? Então, gente, não esqueçam dessa ferramenta que é totalmente diferente, né, de outros softwares aí que você faz a aplicação direto, né? Igual a gente fez no Shapes. Né? A gente fez a aplicação no Shape, quadrado e no círculo, apenas com uma aplicação de gradiente na intuição, né, do que a gente viu na caixa de ferramentas. E as letras, você já percebeu que a gente teve que aplicar como se fosse um filtro, né? Esse filtro, ele você pode também editar os seus parâmetros, certo? Olha aí. Beleza, gente? Bom, aí como a gente quer editar os parâmetros, ele vai já adotar o mesmo perfil do que a gente viu ainda agora. Como eu já apliquei, eu posso, lógico, selecionar o que a gente tem e dar dois cliques aqui novamente no Gradient Tool. Aí ele vai abrir os seus parâmetros, né? Olha só, nas suas composições, baseado no que a gente viu dos shapes anteriormente. Olha, ele tem a rotação, não viu? E tem agora, olha, a mão livre.
certo? E aqui ele abriu os parâmetros editáveis, em que você também pode alterar os padrões de cor, certo? Olha aí. Beleza, gente? Difícil? Bora lá, vamos fazer mais um. Vou colocar um outro nome aqui, vou escrever um texto. Escolhi Belém. Belém. Pronto. Aí você vai lá, quer aplicar o gradiente aqui, pá, não vai pegar, gente, não vai pegar. Então você precisa clicar aqui em Belém. Aí você vai onde? No degradê aqui. Vou aplicar no degradê, professor. Não vai dar certo. Você precisa ir lá em Appearance. Clique em Appearance. Vem aqui na seta. Parece um livrinho, certo? Setinha. Clica lá. Adicionar New Fill. Ele vai adicionar como se fosse um filtro. E ele vai abrir o parâmetro de cores. E aí você vai escolher a cor que você quiser. E o degradê que você quiser. Certo? Depois de aplicado, vou aumentar aqui na distorção mesmo. Depois de aplicado, você pode clicar duas vezes aqui no nome Gradiente Tool. Mas lógico, precisa estar habilitado aqui, porque se você clicar duas vezes, olha, ele vai abrir nada, olha, vai abrindo parâmetro que não vai alterar nada. Então você precisa selecionar, selecione, tá? E clique duas vezes no Gradiente Tool que fica na caixa de ferramenta. E aí você vai ter a opção, olha, de editar mão livre, ó, do formato que você quiser, o ângulo que você quiser. É só segurar e arrastar, olha só, segure e arraste. Aqui ele tem os parâmetros que você pode editar, os individuais, como a gente verificou aqui do lado. E aqui, já como se fosse nessa régua, você tem a condição de modificar aqui nessa régua e aqui no parâmetro gradiente. Certo? Olha aí. Beleza? Simples, né, gente? Parecia difícil, né? Como é que aplica o gradiente no Illustrator? Aí você vê, meu Deus, por que tem que ser ali a aplicação de filtro? Mas depois você acostuma, gente. Você acostuma a aplicação do Illustrator, né? Esse tipo de ferramenta. Talvez para você ter esse controle, né? De poder adicionar filtro sobre filtro e poder ir modificando e adicionando outros filtros. Beleza? Certo? Ó, então vamos lá, gente. Já ensinei duas vezes aqui. Vamos fazer um exercício. A gente tem uma logo e essa logo a gente vai fazer uma mesclagem de cores. E essa mesclagem é uma logo bastante conhecida. Nem que a gente faça só o plano de fundo mesmo dessa logo, mas a gente vai entender como é que a gente pode fazer a alternância de cores baseado com o nosso conhecimento. Olha só, eu peguei essa logo aqui do SBT, eu segurei e arrastei para dentro da composição, certo? Vamos observar aqui, gente. Nem que não fique parecido, mas a gente pode fazer a mesclagem dessas cores aqui, beleza? Eu tenho três tons aqui de cores. Eu não tenho radial e também não tenho linear. Em outras ferramentas do próprio Illustrator, o Illustrator mais avançado, que é o Illustrator mais atual, ele tem a opção de você colocar linear, né, radial e o mão livre. Você tem como fazer vários parâmetros de Illustrator, de cores, né? Colocam aqui e outro aqui. E aí você pode fazer a mesclagem dessas cores baseado na mistura das cores e as cores que você quiser incluir e colocar, certo? Aqui é um círculo. Eu tenho uma cor azul, uma cor vermelha e uma cor verde. Para quem não sabe, gente, esse aqui é o RGB, né?
Aqui é CMYK, né? O padrão CMYK, para quem trabalha com impressão, o padrão é sempre CMYK. Mas nesse caso a logomarca do SBT, essa aqui, que é mais antiga, ela tem um padrão RGB, porque é um padrão já para o pessoal que utiliza na televisão, né? Já faz um outro padrão que não é para impressão. Então olha só, tem um círculo e esse círculo tem o formato de inclusão de 3 cores, certo? Eu vou fazer um círculo. Lembrando que a gente já estudou várias vezes, né, as formas. As formas é sempre uma das primeiras aulas que a gente tem. E é bem fácil de fazer e vamos relembrar, né, de mais ou menos como é que a gente pode fazer uma forma com tamanhos e dimensões proporcionais. Para me fazer um círculo perfeito, não acontecer isso, olha, certo? A gente precisa segurar no Shift, certo? Vou clicar aqui na elipse da caixa de ferramenta, seguro no Shift e eu tenho um círculo perfeito. Círculo perfeito, né? Olha, ele já está aplicado com a última composição de gradiente que a gente fez, né? Ele ainda está aplicado. Você pode editar, pode tirar, pode incluir, pode colocar uma cor. Nesse caso, essa versão, como eu falei, do Illustrator, ele não tem aquela composição de que você possa colocar cores e ir adicionando. Mas aqui a gente vai utilizar nessa versão macete, que também você pode fazer na versão mais atual do Illustrator, né? Então é simples, é bem legal e é bom que você já pode fazer outros trabalhos baseado nesse conceito aqui de degradê, tá? De cores, fazendo essa mistura de cor para cor, tom sobre tom ou tom frio sobre tom quente, e aí você vai modificando do formato em que você queira utilizar. Bom, nesse caso aqui eu tenho 2 círculos, essa logomarca original e essa aqui na qual a gente vai tentar reproduzir, certo? Eu fiz o círculo mais ou menos com o mesmo padrão desse. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer a soma baseado naquilo que a gente viu sobre aquele fio, não é? Eu vou deixar, vou somar os filtros e vou adicionando cor sobre cor, certo? Eu vou deixar aqui, olha, nem que eu não use, mas eu vou aplicar, olha só. Eu já utilizei e é o que a gente vai utilizar, certo? Eu coloquei aqui na Sky, não é? Shading Sky. O que a gente vai fazer? Ó, eu fiz a aplicação normal. A gente vai adicionar parâmetros, né? Eu cliquei 2 vezes aqui no gradiente para poder mostrar esse parâmetro. Ó, então eu vou fazer a soma de 1, soma de 2, soma de 3, né? Para a gente fazer uma mesclagem legal, ponto por ponto. Pode até ficar melhor ou pode ficar um pouquinho pior, né, gente? Mas você vai passar o olho e vai analisar a forma como vai ficar melhor, né? Bem livre. Então, vamos lá. Só que aqui nesse caso a gente vai adicionar como filtro, tá, gente? Eu só vou, acho que eu vou nem colocar cor aqui, vou deixar sem nada. Pronto, tá bem aqui. A gente vai lá na aparência, certo? Vamos lá em aparência. Aí a gente vai somar gradiente com gradiente. E aí a gente vai fazer a mesclagem dessas cores e vai somando até ficar um formato legal. Certo? Vamos lá aplicar o primeiro. Vou lá em Fill. Adicionar New Fill. Aí logo de cara ele já me dá o parâmetro da cor, dos parâmetros das cores, né? Cores únicas. Ó, igual o parâmetro lá que eu mostrei anteriormente. Viram? Nesse caso eu vou utilizar aqui a Sky, né? Sky. E fiz a aplicação, né? Apliquei. Dou 2 cliques para ele abrir esse parâmetro aqui de edição de gradiente.
Nesse caso, olha, eu vou fazer isso aqui, olha. Para mostrar essa composição aqui do vermelho. Essa versão do Illustrator que eu estou mostrando para vocês, ela não é tão intuitiva quanto a versão do novo Illustrator, né? Eu vou mexer as paletas de cores. Por exemplo, o Illustrator mais novo, ele tem a ferramenta de intuição, né, de ângulo, intuição de cor, ele já mostra o conta-gota. Então ele já tem algumas ferramentas. Esse aqui não tem, a gente vai na intuição. Mas é bom a gente praticar essa parte da intuição e já vai tipo passando o olho. E quando a gente passa o olho, a gente já sabe a informação de mais ou menos. Por exemplo, eu sei que isso aqui é vermelho e aqui é azul. Lógico, eu já vou ter que fazer essa mudança para mais ou menos esse vermelho. Então, olha, na outra versão, se eu clicasse aqui, ele já ia me abrir o conta-gotas. Eu não tenho conta-gotas aqui acoplado a essa ferramenta, né? Geralmente ele já vinha assim, olha. Então, ó, se eu for clicar no conta-gota, ele vai fazer a aplicação geral. Então, ó, já vou na intuição. Isso é uma falha, né? Mas eu vou lá em Apparent, vou lá de novo. Deixa eu ver aqui, Apparent. Vou colocar no degradê, igual eu vi, de novo. Vou clicar duas vezes aqui no gradiente e vou fazer isso aqui, como eu fiz anteriormente. E vou editar esse parâmetro, certo? Ó, aqui existe o parâmetro e aqui também existe o parâmetro. Aqui, essa parte é alfa, olha aqui os quadradinhos. Essa parte alfa eu vou deixar porque ela vai fazer a mesclagem desse alfa com os outros, com as outras cores, que no caso é o verde e o azul. E eu vou fazer a mudança de cor nessa base, olha só. Essa base azul eu vou fazer para essa base vermelha, vou fazer a troca. Então, olha só, vou clicar duas vezes, vou escolher o vermelho. Claro, aí você pode editar da forma que você quiser. Se você quiser colocar um vermelho aqui só para ilustrar mesmo, você pode. Porque na ideia ele é um alfa aqui. Olha aí. Então ficou mais ou menos isso, olha. Essa primeira opção ficou vermelho. E essa outra face ficou em gradiente, certo? Agora a gente vai fazer a adição de mais um fio e vai fazer a aplicação de outras cores, certo? Vamos lá em aparência e aplica mais um fio new. Só que agora a gente vai mudar o ângulo, certo? Mudar o ângulo e mudar a cor. Olha só. Eu vou pegar esse verde aqui e já substituir a cor. Eu fiz o uso daquela ferramenta, né, de clicar e arrastar, olha. E aqui eu vou fazer a mudança de cor do padrão, certo? Vou clicar. Eu vou intuir que o verde é esse. E a ponta do verde é esse aqui. Acho que não é esse, acho que é esse aqui. Pronto. E aí eu posso mexer os parâmetros, olha, para fazer essa soma. Viram? Então já ficou mesclando cor sobre cor. Claro que cada um desses a gente pode editar consecutivamente depois. A gente é livre para poder editar o formato que a gente quiser. Bom, já temos aqui o vermelho, já temos o verde e agora falta o azul. A gente vai novamente aqui em fio, certo? E lógico que ele vai adotar o último degradê, né, como padrão. Eu vou apenas editar, olha. Eu não vou mudar muito. Vou mudar a cor e o ângulo, certo? E aqui é o azul. E aqui também é o azul. Isso aqui, gente, a gente tem como ajustar. A gente vai ajustando, olha.
Ó, necessariamente você pode ajustar a forma que você quiser. Olha, o vermelho ele precisa entrar mais, olha, nesse jogo, olha. Olha, viu? Aí você pode mudar aqui o formato deles, olha. Pode transpassar um pelo outro. Vai depender do que você tá. É uma questão de visual mesmo, olha só. É uma questão de visual e aí você vai mesclando cor sobre cor. Ó, por mais que eu tenha chego aqui nessa composição, eu tenho como editar, né, o parâmetro para ele chegar no nível bom. Olha só. Ó, ainda não ficou bom. Mas a gente vai editando a nosso critério até a gente encontrar o que a gente quer, né? Ó. Vou clicar em Apparent. É só você clicar em Apparent e clicar no que está referente a ele. Ó. Esse verde não está legal ainda. Verde a gente precisa ajustar. Isso fica no seu critério, né, gente? Você ter a questão do olho, o visual, você bate o olho e já começa a intuir a arte de vocês, né? Baseado no que você imagina. Nesse caso, a gente tem que ajustar, aí vai ajustando até você achar que vai ficar bom. Nesse caso aqui, ó, eu vou precisar fazer as alterações, né? Até a gente chegar no contexto bom e visualmente legal. Eu já tinha feito anteriormente essas logomarcas e ficaram legais, né? Mas é essa questão mesmo, você vai modificando do jeito que você quiser. Ó, até fica muito bom. Olha, esses dois aqui ficaram ótimos. Aí você pode editar esses parâmetros, olha. Ó, até fica muito legal. Vamos editar o vermelho. Olha o verde que não está muito legal, né, gente? Agora vai ficar bom. Pronto, agora ficou bom. Ó, não ficou exatamente como aqui. Eu acho que o nosso ficou até melhor, porque ele foi misturando. Deixa eu até clicar aqui, ó. Opa, aparência. Ó, você vai misturando. Ficou até mais homogêneo do que a própria logomarca, né? Mas aí, gente, você vai mexendo, vai manipulando, vai fazendo da forma que tem que fazer. Você precisa clicar e aparência. Ó, você vai editando como achar mais conveniente. Pronto. Só o vermelho que precisa aparecer um pouco mais, né, gente? Bora lá, vermelho. Olha aí. Tá aí, gente. Agora, só colocar esse SBT. A gente vai colocar uma cor, a fonte que a gente não tem, né? Mas é só para ilustrar mesmo. SBT minúsculo branco. Pronto, branco mesmo. E caixa baixa, né? Vou mexer em propriedades. Cliquei no Ctrl T para abrir a caixa de propriedades. Então eu preciso aumentar essa fonte.
Eu vou aumentar o parâmetro. Aumentar aqui na mão bruta mesmo. Ó, essa versão aqui do Illustrator, ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas está saindo. Aí eu vou fechar um pouco mais esse ângulo. Aumentar um pouco mais. Bom, não precisa ser parecido, né, gente? É só para ilustrar. Esse B aqui é outro B, né? O S ainda é parecido, o T também, o B é outro, mas a gente pode editar depois. Mas o contexto aqui da aula, ele fala sobre gradiente, né? Degradê. Então, olha, ficou razoavelmente bom, não é? Ficou uma textura, uma composição bem legal mesmo. Aí você vai somando todos os fatores, olha. Ele tem até um sombreadinho aqui, olha. Mas não é o caso, né? Ó. Então assim, eu fiz a junção das cores baseado no filtro, né? Olha aí, ficou o azul, o vermelho e o verde, baseado nesses filtrinhos. Então, ó, bem interessante mesmo, que você pode fazer a aplicação, né, de gradiente, né? Pode fazer uma letra, pode fazer um shape, aí pode fazer a aplicação, né? Essa junção de gradiente, né, de letra, de cores, baseado no que a gente faz nessa soma aqui, né? É muito legal esse contexto. A gente pode fazer outras adições também, se a gente preferir colocar, né, aqui na nossa logo, certo? Ó. Então é isso aí, gente. Olha aí como ficou. Não relativamente, né, a mesma fonte. Ainda vou dar uma aula para vocês como é que a gente pode capturar essa mesma fonte para poder editar com um padrão parecido, né? Claro que também tem outras aulas para a gente fazer a imagem trace, né, disso daqui e poder utilizar somente essa base, né, esse SBT, ou então relativamente a gente pode desenhar esse SBT utilizando a Pen Tool, né? Então tem várias ferramentas que a gente pode utilizar aqui no Illustrator e adicionando o nosso conhecimento, certo? Olha aí. Legal, né, gente? Eu vou até tirar essa daqui. Opa. Até fazer uma coisa interessante aqui, gente. Nesse caso, isso vai ficar para uma próxima aula. Eu ia fazer um negócio bem legal aqui, mas senão eu vou acabar embolando a cabeça de todo mundo. Porque no Illustrator, gente, ele tem muita ferramenta. Muita. Então, ó, é uma coisa de cada vez. Como vocês viram nas salas de aula, gente, o Illustrator ele é sensacional. Vocês já viram a gente colocar pelo na letra, já vimos a gente construir predinho 3D, já viram a gente construir, multiplicar shapes, já viram a gente fazer muita coisa, né? Mas legal, gente, legal. A aula de hoje foi relativamente somente de degradê. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham feito aí na casa de vocês. Se não, gente, a gente vai estar fazendo umas lives que a gente para poder entender esse processo, se vocês têm ferramentas ou não. Mas eu quero que todos saibam daqui cientes e com o aprendizado em dia, certo? Principalmente na prática. Bom, essa foi a aula de hoje, gente, baseado nessa composição de cores, né? Mesclagem de cores chamadas gradiente ou degradê. Certo, gente? Valeu, obrigado pela participação de vocês. As nossas aulas vão continuar. Não esqueçam da presença que fica na descrição, né? Cliquem no link da presença e aí você vai abrir um formulário. Nesse formulário você assina a sua frequência e mantém-se ativo nas aulas, certo? Para ir concluindo o módulo. Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos. A gente está aqui daqui a pouco com mais aulas e a gente vai avisar todos vocês. Valeu, gente. Obrigado.
Até a próxima aula. Fui!